Tudo se inicia quando Matthew Fox, que é quem interpreta o cientista Andrew Yates, está perdido no deserto. Com certeza devia ter uma quantidade absurda de areia na bunda dele, porque estava acontecendo uma tempestade de areia. Neste momento surgem homens armados. Em seguida a série volta 2 dias atrás. Andrew estava junto de sua família comemorando o aniversário de seu filho pequeno chamado Sam. A esposa dele se chama Helena e a outra filha deles se chama Laura. Andrew estava planejando ficar junto de sua família e ir com eles para Paris, pois o pequeno Sam iria fazer uma nova cirurgia capaz de lhe devolver a visão. Só que seus planos mudam quando seu chefe, chamado Khalil, o chama de modo emergencial. Khalil é um dos grandes ricaços do petróleo, que controla esta refinaria que estava passando por problemas. Tudo estava falhando e ele precisava que Andrew fizesse um diagnóstico da situação, especialmente porque o protagonista era a pessoa mais qualificada para fazer isso. Simplesmente porque Andrew Yates é um cientista molecular extremamente bem qualificado. Junto dele vai Mika Bakash, uma representante do governo britânico. A razão para ela ir junto, segundo Khalil, é porque como o governo britânico é um grande comprador do petróleo que sua empresa produzia, eles precisavam estar a par da situação. E apesar de Mika dizer que era parte do Departamento de Comércio e Indústria, Andrew sentia que havia algo sobre ela que não estava sendo dito. E mais que isso, que a razão para ela estar ali não era exatamente o que Khalil mencionou antes. Helena e seu filho chegam a Paris. Lá o menino faz alguns exames preliminares para prepará-lo para a cirurgia no dia seguinte. No hospital, Helena encontra Lucas, que era o médico encarregado de fazer a cirurgia. Ele agradece Helena por ter levantado os fundos necessários que tornou possível desenvolver um método capaz de devolver a visão às pessoas cegas. Além disso, fica claro que Lucas tinha um interesse amoroso em Helena. Andrew Yates queria resolver essa questão do petróleo o mais rápido possível, assim ele poderia voltar para a França e estar presente quando a cirurgia de Sam acontecesse. Enquanto isso, a outra filha dele, Laura, tinha dado uma festa na ausência dos pais. Uma coisa que fica claro sobre Laura é que ela é uma ultra-ambientalista. Daquelas bem chatas mesmo, o que cria um dilema já que seu pai trabalha para um magnata do petróleo. Ou seja, existe esse conflito aí. E além disso, vale a pena citar que Laura gosta deste rapaz chamado Owen. Khalil descobre que um dos membros do conselho de sua empresa estava armando contra ele e daí decide tomar algumas medidas para proteger a si mesmo e sua família, além da própria integridade da empresa. Andrew pegou algumas amostras de petróleo e agora estava levando elas para um laboratório especializado para obter testes mais sofisticados, que pudessem ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, começa a haver queda de energia em vários lugares do mundo. Helena vai correndo até o hospital para encontrar seu filho. O local estava uma confusão, sendo que vários pacientes estavam sendo transferidos devido à queda de energia. De volta a Andrew Yates, vemos que ele e seu grupo são atacados por homens fortemente armados. O carro do cientista acaba sendo tombado e eles ficam desnorteados em meio a uma terrível tempestade de areia. Chegamos na parte que vimos no início de tudo. Andrew acaba sendo rendido pelos seus agressores, mas então surge Mika, que elimina todos os vilões. Helena encontra seu filho e junto de Lucas, ela tenta achar um lugar longe de todo aquele caos. Mika tirou uma foto de um dos homens armados que a esta altura estava morto, esperando depois descobrir a identidade dele. Sobrou ela, Andrew e um outro conhecido do cientista chamado Farouk. Este Farouk disse que havia uma vila a mais ou menos 10 km de onde estavam. Eles teriam que ir a pé porque se fossem com um dos carros deixariam rastros que seriam facilmente seguidos. Helena estava tentando chegar ao aeroporto pois ela esperava voltar para a Inglaterra, para estar junto de sua filha Laura. A cirurgia de Sam precisaria ser remarcada, mas enquanto isso, o menino deveria utilizar um remédio que impediria que qualquer infecção atingisse o olho dele, pois isso poderia inviabilizar a cirurgia no futuro. E ele precisava desse remédio agora porque algum procedimento foi feito para prepará-lo para a cirurgia e isso deixou os olhos de Sam em um estado frágil. Outra coisa que Lucas menciona é que foi reportado vários navios encalhados devido a problemas no combustível, fora que a crise de energia estava se estendendo para vários lugares. No MI6, que é o serviço de inteligência britânico, uma equipe de especialistas foi reunida para tentar entender a crise que estava acontecendo. Eles entendem que estava em curso um ataque coordenado global visando derrubar a infraestrutura dos países. Energia estava sendo atacada junto de transportes, sendo que ataques cibernéticos também estavam em curso. O problema maior é o pânico que isso criaria.
Com todo o sistema de infraestrutura e energia indo abaixo, haveria falta de abastecimento. As pessoas iriam sair em uma corrida para estocar recursos e aí o pânico seria instaurado. Tudo isso combinado geraria um enorme caos de proporções nunca vistas. O MI6 também movimenta esforços para encontrar Andrew Yates, que devido à sua alta especialidade poderia ser alguém valioso nessa situação. Andrew a esta altura já tinha deduzido que Mika era uma agente do MI6. Ela diz que estava tentando entender o que estava por trás da crise em curso. Seja lá quem for, é a mesma pessoa ou organização que mandou os homens de antes. E eles estavam atrás de Andrew Yates pois achavam que ele tinha as respostas para seja lá qual pergunta seus líderes tinham. Entendemos que o cientista era uma peça central nesse quebra-cabeça e assim uma outra tarefa de Mika era protegê-lo e garantir que ele chegasse ao laboratório com as amostras. Já no aeroporto, Helena entende que seria impossível pegar um avião, tanto devido à crise energética como a vários relatos de aviões caindo ao redor do mundo. Algo no combustível estava causando a queda. Assim, Helena, Lucas e Sam decidem fazer o resto da viagem de carro. Mika, Andrew e Farouk encontram alguns aliados que os levam até o laboratório. Na Inglaterra, Laura e Owen estavam vivendo suas vidas quase que normalmente, exceto pelo fato de que o lugar onde estavam não tinha energia. Laura também lê notícias sobre protestos, falta de energia e enfim, toda essa maluquice em curso. De repente, ambos veem carros apresentarem mau funcionamento e colidirem. As autoridades fazem um anúncio dizendo que não haveria mais voos e que os sistemas ferroviários serão usados por enquanto para transporte e logística. O problema é que isso iria gerar um engarrafamento nas ferrovias devido à alta demanda. Algumas coisas como a energia e os automóveis ainda não haviam sido completamente derrubados. Havia zonas onde ainda as coisas funcionavam, mas parecia ser apenas uma questão de tempo. Andrew e os outros finalmente chegam ao laboratório e entregam as amostras para análise. Levaria 3 horas para saírem os resultados dos testes. Enquanto isso, Andrew fica em um hotel de onde tenta falar com sua família. Porém, ele não estava conseguindo. O carro em que Helena, Lucas e Sam estavam simplesmente para de funcionar, assim como o carro de vários motoristas ao lado deles. A partir daí, vemos várias pessoas percorrendo seus caminhos a pé. A crise ia escalando hora após hora, e não havia como imaginar o que iria acontecer. Através da foto que Mika tirou, o MI6 identifica o homem morto. Ele era parte de uma organização chamada Os Guardas do Apocalipse. O grupo era bastante sofisticado e aparentemente estava em todo o mundo com base em suas recentes ações. A ideologia de tal grupo consiste em proteger a mãe natureza a todo custo e destruir o capitalismo e os sistemas de poder, arrasando assim com o patriarcado, a globalização e as máquinas de exploração. Eles também iriam provocar doenças em aves e bovinos em escala mundial, para destruir a indústria da carne. Eles iam destruir tudo, provocar a morte de milhões e fomentar o caos, porque acreditavam que para a visão de mundo deles se materializar, isso seria necessário. Helena, seu filho e Lucas chegam à fronteira, mas estava um caos no lugar e ninguém conseguia passar. Nisso, Lucas acaba se envolvendo numa confusão e ele morre. Andrew volta ao laboratório. Só que havia corpos espalhados pelo lugar. Em seguida, ele encontra uma mulher que trabalhava no laboratório e ela é morta por um invasor. Andrew então tenta fugir dali, mas o invasor o percebe e sai em seu encalço. Laura é visitada por um homem estranho que parecia saber tudo sobre ela e sobre o pai dela. Ela é atacada pelo estranho, mas Owen aparece e ataca o invasor. Os dois então fogem, mas na saída, Owen acaba sendo baleado pelo estranho. Andrew, por sua vez, ainda sendo perseguido, encontra Mika e os dois juntos fogem. Mika diz que só uma pessoa sabia onde eles estavam, seja enquanto estavam no deserto ou no laboratório. O Farouk. Ela acha que ele seja um agente duplo, mas Andrew não queria acreditar nisso, pois conhecia Farouk há anos. Só que além de toda essa loucura, o cientista estava mais preocupado com sua família, com quem ele ainda não teve contato e não sabia a localização. Após Owen ser baleado, ele e Laura foram até um hospital. Quanto a Helena e Sam, ambos foram ajudados por uma senhora que os tinha visto na confusão de antes. Ela oferece a eles alimento e abrigo. Andrew consegue convencer Mika a deixá-lo usar o telefone via satélite. Com isso, ele consegue falar com Laura. Primeiro ele pergunta sobre Helena e Sam, mas Laura diz que não falou com os dois ainda. Em seguida, o cientista pede a sua filha para que ela vá até o escritório dele, pegar um arquivo especial no cofre, sendo que depois aquele arquivo deveria ser enviado para o e-mail de Andrew. O protagonista avisa a sua filha que tinha algumas pessoas atrás dele e que essas pessoas poderiam ir atrás dela também. Andrew, no entanto, não fala o que é este documento e para que ele serve.
Helena percebe que o remédio que seu filho deveria tomar não estava em sua bolsa. Ela devia tê-lo perdido ao longo do caminho. Então ela fica desesperada para ir a uma farmácia pegar mais daquele remédio. O problema é que tinha sido instaurado um toque de recolher, de modo que era impossível sair lá fora. As chances de acabar sendo morto eram enormes nesse clima de tensão, mas Helena sabia que precisava tentar, pois do contrário seu filho talvez nunca mais voltasse a enxergar novamente. A senhora que estava ajudando Helena decide ir junto dela. É explicado que essa mulher era uma refugiada que passou por muita coisa no passado, então ela queria verdadeiramente ajudar a mãe e filho. As duas passam por diversos percalços, mas acabam chegando até a farmácia e pegando o remédio que Sam precisava. Laura vai até o escritório de seu pai e encontra o tal documento que ele precisava e o envia por e-mail. Em um misterioso salão, tem um homem não menos misterioso, que recebe uma ligação. Em uma voz distorcida, o homem misterioso pergunta o que aconteceu com Andrew Yates. O agente do outro lado da linha informa que ele escapou com as amostras, mas estavam perto e iriam pegá-lo em breve. A esta altura, a Inglaterra fez um anúncio, dizendo que havia instaurado a lei marcial. No discurso é dito que, como a maioria das pessoas estavam sem meios de comunicação e no escuro, aqueles com meios de comunicação disponíveis deveriam falar pessoalmente aos seus pares sobre o atual cenário. A mulher que estava ajudando Helena fala com um sujeito que conhecia um caminho secreto que Helena poderia usar para chegar ao seu destino. O homem cobrava 2.000 para instruí-la como obter a passagem. Helena não tinha o dinheiro, então ela entrega este anel que era bastante valioso para ela. E bastante valioso no geral também, né? Porque valia mais de 2.000. Com isso, ela consegue fazer com que o sujeito a ajude. Andrew, olhando os dados, descobre que o que estava causando o problema no petróleo era uma bactéria. Ela estava se espalhando e destruindo tudo. Neste momento, ele recebe uma ligação de Farouk. Acontece que Farouk estava do lado de fora da construção. Provavelmente ele rastreou o cientista através do telefone que ele deu ao Andrew. O visitante, no entanto, não sabia que Mika estava ali. Assim, Mika e Andrew decidem pegar o visitante de surpresa. Eles fazem isso, mas aí se inicia uma luta que só termina quando Andrew ataca Farouk fatalmente. O sujeito que atirou em Owen antes descobre o hospital onde os dois estavam e vai atrás deles. Assim, Laura e Owen precisam fugir novamente. Mika consegue arranjar um meio de transporte seguro para ela e Andrew. Os caras acharam um jeito de colocar combustível que não estivesse contaminado na aeronave que os transportaria, ou eles não reabasteceram ela com o combustível novo que estava contaminado. Desse modo, os dois conseguem voar até o MI6. O homem que atirou no Owen liga para o sujeito misterioso. Ele diz que perdeu a filha de Andrew Yates por enquanto, mas estava no rastro dela. Mika recebe uma ligação de sua superior. A mulher diz a Mika que interceptou o e-mail que a filha do cientista lhe enviou antes. Os documentos falavam sobre um jovem cientista que criou uma bactéria geneticamente modificada que se alimentava de petróleo. A ideia era eliminar resíduos de petróleo, mas agora essa tecnologia estava sendo usada como arma. Acontece que o brilhante cientista que inventou isso 20 anos atrás foi Andrew Yates. Isso cria suspeitas de que o protagonista pudesse estar por trás disso tudo. Desse modo, quando o avião é pousado, o cientista é preso imediatamente pelas autoridades. Bom, então aqui encerramos nossa primeira parte deste vídeo. A depender da repercussão e do quanto vocês pedirem, eu trago uma segunda parte. O canal Ladies é tipo a Netflix, só que 100 bilhões de dólares e milhares de pessoas empregadas e gigantescos estúdios. Acho que não tem nada a ver no final das contas. Mas o que eu quero dizer é que, se a galera não curtir e não pedir por mais, cancelamos e não tem segunda parte. Então já sabe, se quiser mais dessa série, peçam nos comentários que eu trarei mais para vocês. Também deixa o like e se inscreva que assim que sair um novo vídeo você será notificado. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!